Ok, pessoal, vamos lá. Vamos dar continuidade aqui, nosso nosso percurso aqui rumo à orientação a objetos, tá? Espero aí que vocês tenham conseguido a sala já conseguido entrar. Essa questão aí realmente tá delicada, né, pessoal? Mas infelizmente faz parte. Agora, qual foi o laboratório que vocês conseguiram, Yasmin? Se estiver me ouvindo? C22, pronto. Ontem eu tive uma reunião com a coordenação e a coordenação informou a gente que no bloco C, né, tem vários laboratórios, se não me engano, são 16 laboratórios, eles estão sempre ficando disponíveis para os alunos, né, assistirem aulas remotas. Claro que não são laboratórios fixos, porque alguns deles são usados para aula, mas no bloco C sempre está tendo laboratório. Exato, C22 e 23. Pronto. Então, beleza. Então, que bom que vocês já conseguiram. Bom, então vamos lá, né? Vamos aqui começar aqui a tirar dúvidas de vocês. Eu espero que hoje a gente comece a dar os primeiros passos na orientação a objeto, mas eu vou querer saber primeiro se alguém tem dúvida. Sobre o URI, sobre a linguagem Java. Sim, professor, eu estou com dúvida, porque aquela sua lista nova, né? Assim, as questões novas que o senhor colocou na lista, Isso. tem uma que eu não consigo submeter, assim, dá tipo problema de 5%. E eu não sei o que é, mas foi a minha última submissão. Pronto. É a Beleza. do Fibonacci, 1176. Então vamos lá. Vamos ver ela aqui agora. Professor, Oi, pode falar. a partir da semana que vem a gente vai começar a ver orientação a objetos ou é a partir de hoje? Cara, quem foi que falou aí? Só para eu Fui poder. eu. O Samuel. Eu espero começar hoje, mas se a gente não começar hoje, com certeza na terça-feira a gente vai estar vendo a orientação a objeto. Ok, professor. Beleza? Obrigado. De Professor, nada. Oi, pode rapidinho, falar, é só Vitória. que eu também tava com um pouco de dúvida nessa nova lista, que eu tava fazendo ela no IntelliJ, tipo, a sua lista tá fazendo no IntelliJ, tanto que até tem um bocado que eu ainda não vi, mas eu tava vendo essas novas questões, eu tô até meio que com medo, que eu tô meio que perdida de conseguir nem saber direito por onde começar. Ah, Aí, tranquilo. Então a gente pode fazer isso. A gente vai tirar a dúvida hoje aqui, né, desse complemento aí de questões que eu botei. E aí, mais para o final da aula, eu vou fazer uma introdução para a orientação a objeto, pois já é, para direcionar. é que acho que foi mais essas questões de array mesmo no Java que eu fiquei meio confusa de como fazer funcionar. Perfeito. Beleza. Então Obrigada, pronto. Então, professor. de nada, Vitória. Então vamos lá. Então, que bom que vocês trouxeram a dúvida, tá? Eu adoro quando vocês trazem dúvida, porque a dúvida é que conduz aqui a nossa aula. Então vamos lá, vou pegar aqui, para quem ainda não sabe, né? Eu acrescentei aqui mais algumas questões na lista zero sobre vetores, sobre arrays, né? Para que vocês possam dar uma praticada aí no Java com relação a isso. Então, vou pegar aqui essas duas questões da Yasmin, que ela tentou submeter, e não foi aceita, e aí eu vou trabalhar em cima delas. Então, Fibonacci em vetor, beleza. Pegar aqui o código.
Beleza. Então vamos lá. Só entender aqui essa questão. É a Fibonacci em vetor. Ele pede para fazer um programa que vai ler um valor e apresente o número de Fibonacci correspondente a esse valor, né? Os dois primeiros elementos são 0 e 1, ok? Cada próximo termo é a soma dos dois termos anteriores. Todos os valores calculados devem caber em um inteiro de 64 bits, ok? Então, só dizendo que é um int, né? Vamos usar... Não, int não. Desculpa. Um inteiro de 64 bits sem sinal. Então, o que é um inteiro de 64 bits? Só aproveitando aqui. A gente sabe que um inteiro, o int, ele tem 32 bits. Como ele diz que é um inteiro de 64 bits, significa que ele está sugerindo a gente trabalhar com long, né? Porque ele está provavelmente usando números dentro dessa faixa aqui. Uma faixa maior do que a de inteiros. Ok? Então isso aqui é uma informação importante. A primeira linha de entrada vai ter um número inteiro, que vai indicar o número de casos de teste. Beleza. Cada caso vai ter um único inteiro, que vai ser de 0 até 60, correspondente ao enésimo termo da série de Fibonacci. Então, por exemplo, aqui número 3 significa que são 3 casos. Então está aqui os 3 casos. O número n igual a 0. Ele quer saber quem é o Fibonacci da posição 0. É o 0, né? Que é o primeiro. Fibonacci da posição 4 é o 3. Fibonacci da posição 2 é o 1. Beleza. Para cada caso de teste de entrada, a saída vai ser assim, beleza. Então pronto. Então, resumindo, o que ele quer aqui é o seguinte, é gerar um número de Fibonacci. Tá? Você vai gerar aqui um número de Fibonacci. Só que ele está aqui sugerindo usar vetor, tá? E aí você vai armazenar esses elementos dentro de um vetor. Cada elemento de Fibonacci você bota dentro de um vetor, ok? A gente vai ver isso. Em estrutura de dados, a gente vai ver que isso daqui, quer dizer, estrutura de dados não. Em construção e análise de algoritmos, vocês vão ver lá na frente, né, daqui a um ano, que essa daqui é uma técnica chamada programação dinâmica, tá? Que você vai guardar os valores para poder usar futuramente, caso você use recursividade. Mas isso aqui não vem ao caso agora. Então vamos lá, vamos ver aqui o caso da Yasmin. Vou executar aqui com esse valor. Eu já tenho uma ideia do que está acontecendo, mas eu quero rodar aqui para dar certo. Pronto. Então, beleza. 0, 3 e 1. De acordo com a saída. Então, aqui no teu, Yasmin, está dando wrong answer de 5%, né? Então, É isso mesmo. o que está acontecendo aqui? Provavelmente, você declarou o vetor que vai armazenar os números de Fibonacci como inteiro. E aí, o inteiro só armazena números de 32 bits. A minha sugestão é que você mude isso aqui para long. Para quê? Porque pode ter alguns números, esses números que estão dentro desses 5% aí, que estão gerando o número de Fibonacci maior do que 32 bits, fora da faixa de intervalo do inteiro.
Então, se você trocar aqui por long, eu acredito que já vai funcionar. Eu troquei aqui, submeti e foi aceito. Deu certo, professor. Obrigada. Pronto, de nada. Então, isso aqui, essa informação aqui, ó, ela foi crucial aqui para, né, passar a questão. O inteiro de 64 bits, ou seja, é um long. Beleza? Então, aqui vocês estão vendo um exemplo de problema que, né, o tipo de dado aí realmente influenciou. Deixa eu ver aqui. Tem uma outra tua aqui, né, também? Quer dar uma olhada logo? Não, essa última, essa é penúltima, né, que eu tentei fazer e não deu certo. Penúltima. É um erro de lógica mesmo. Não acredito Ah, que seja do Java ou do Uri, não. É que eu ainda não consegui resolver. beleza, tudo bem. Ok. Então vamos lá. Alguém tem mais alguma dúvida? Vitória, você falou também que tinha algumas dúvidas, né? Sim, mas eu acho que não é muito de resolver nessa aula, não. Acho que seria melhor se eu mandasse mensagem depois, já que é mais de ter dúvida da própria coisa de programação, ao invés de ter dúvida com o Uri. Tá, beleza. Mas se é dúvida de programação, vamos tirar aqui. Se você quiser, a gente pode, né, passar para frente. Senão, você me manda uma mensagem e eu te tiro depois a dúvida. Fica à Pois é, eu vontade. acho que eu prefiro mandar mensagem até mesmo por questão de um pouco de vergonha. Não, tranquilo. Tá certo. Fica à Mas vontade. obrigada, professor. De nada. Ok. Pessoal, alguém tem alguma dúvida aqui que queira tirar? Pessoal que está aí com Eu tenho nesses questões em dois aí, por vermelho. favor, que tá sobrando. Vamos lá, Alberto. Sim. 1094. Das experiências. Ok. Aqui o problema é o seguinte, cara. Deixa eu copiar. Então aqui, 92 cobaias, beleza. Total de coelhos, total de ratos, total de sapos. Percentual de coelhos, de ratos e de sapos. Beleza. Então esse caso aqui passou. Tá dando quantos por cento, Alberto? Deixa eu ver aqui rapidão. Ok. Não, mas o código é isso mesmo, tá dando isso daí. Não, mas quantos por cento de wrong answer? Tipo uns 5. 5%? Ok. Então aqui, vou pegar no UDebug, ver se tem algum caso de teste para ver o que é que está acontecendo. Esse aqui são 11. Vamos rodar esse aqui. Ok. Tu chegou a testar com essas outras aqui? Não, né? Não. Tá.
Pelo visto, deve ser alguma coisa muito... muito Gilson, detalhista. Oi. será que no caso dele aí não é porque ele botou a porcentagem no outro print, não, aqui? Não, isso daqui não vai dar erro não, cara. Porque como ele está usando printf, ele para na linha e aí ele continua a exibir aqui. Aí aqui ele botou o porcento. Eu tô vendo eu. Tô vendo, tem um N ali, percentual, tá escrito. Legal. Como é, cara? Tem erro de escrita, velho. Ah, bem aqui, Tem um cara. percentual. Percentual. É. Então pronto, foi isso aqui. Adoro quando isso acontece. Muito massa. Isso é muito bom, né? Ok, percentual. Ok, joia. Beleza. Vamos ver aqui a outra. Fibonacci. Ele tá dando a presentation error. Uhum. Tá, Gilson, isso aqui é o o meu seguinte. também tá com o mesmo. Eu tô dando um erro também no Fibonacci fácil. O meu é pela apresentação. Germano. É? Pronto, Germano. Eu vou olhar a tua também. Essa daqui realmente, esse erro de apresentação, a resposta tá ok, é só a maneira que está sendo exibida. E aí geralmente é um detalhe, tipo esse do percentual aí. Um detalhe bem sórdido mesmo, negócio bem... Aqui tá ok. Tá faltando só a quebra de linha. Ele não tá botando a quebra de linha aqui. Então, seguinte, Alberto, aqui tu vai fazer o seguinte, quando só tiver um, ele vai exibir um elemento, beleza. Aí aqui tu usa um println, ok? Quando não for só um elemento, aí ele vai botar aqui o A e o B, ele provavelmente não entra aqui nesse loop, e quando tiver mais de um elemento, ele entra aqui no loop. Aí quando sair do loop, você faz um println só para ele quebrar aqui linha. Vamos ver aqui. E saltou a linha. Vou colocar aqui com um elemento. Opa. Pra que serve esse println? Então tá voltando Não, depois. esse println aqui do A, esquece. Vai ter aqui no A não. Bota só um println depois do while, só para ele Por que poder... isso daí? É porque é o seguinte, no URI, como é que ele compara as respostas? Ele pega, gera um arquivo com as respostas do teu programa e compara com um arquivo que ele tem lá de gabarito. Então tem que bater, tem que ser exatamente igual os dois arquivos, tá? Aí, quando você gera uma saída, você tem sempre que dar uma quebra de linha, porque lá nesse arquivo lá do URI, todas as respostas, elas são geradas e logo em seguida tem uma quebra de linha. Então, a última resposta, né, ela ainda tem uma quebra de linha, e aí o cursor vai ficar embaixo. Tá? Seria algo mais ou menos assim, ó. Deixa eu mostrar aqui. A diferença. Seria o seguinte, imagina que essa daqui, esse é o arquivo de resposta do URI. Ele vai estar desse jeito, ó. Se você não fizer a quebra de linha, o teu arquivo gerado pelo teu programa vai estar assim. Aí quando ele comparar,
vai dar errado, ó, vai estar diferente. Então você tem que gerar sempre a quebra de linha. O meu Pra deu certo que aqui, eles- Gilson. Botei só a quebra de linha. Foi, então pronto, foi o mesmo caso, Germano. Presentation erro. Gilson, mesma Ótimo. coisa. Era literalmente isso. Mesma coisa, quem foi que... Murilo. Eu não- Murilo, mesma coisa, né, Murilo? Beleza. Isso tava Então, dando ótimo. em vários casos já. Não era só nesse aí, não. Isso. Então é só ter em mente, pessoal, que toda saída que você gerar, você tem que botar uma quebra de linha, né? No final da saída. Tem que usar sempre esse print ln aí para gerar uma quebra de linha. Caso você já não use naturalmente, né? Então, como está sendo usado aqui print, ó, ele não vai ter quebra de linha. Aí bota uma aqui só para que ele dê esse salto. Beleza. Vamos lá. Ficou claro aí, Alberto? Sim, professor, já botei aqui já. Maravilha. Show. Tudo verdinho. Pessoal, mais alguma dúvida aí? Vamos aproveitar. Professor, Oi, Samuel, pode falar. é uma dúvida bem rápida, assim, eu acho. Como é que eu poderia manipular o printf lá com as strings, né, e colocar dados de a posição de um elemento de um array dentro, tipo usando porcentagem D, ou porcentagem L, essas coisas. Como é que eu poderia fazer isso? Espera aí, vamos ver se eu entendi. Repete aí, Samuel. Fala de novo. Usando o printf, com aquelas Certo. propriedades do printf, né, que é o porcentagem D e o porcentagem F, como é que eu poderia utilizar elementos de um array dentro disso? Certo. Não. Boa pergunta. Então é o seguinte, como é que a gente poderia usar isso? Vou voltar aqui o código. Esse é o código da Yasmin. Pronto. Já tem vetor aqui. Então, quando você quiser exibir um elemento de vetor usando o printf, o que acontece? Você vai tratar o elemento como uma variável qualquer. Então, nesse caso aqui, como é que eu poderia usar o printf para exibir o valor aqui do Fibonacci? String de formatação vai ser essa daqui, né? Aí aqui é a variável n e a variável fib. As duas coisas que vão ser exibidas. Então, bem aqui, no meio do parêntese, vai ficar a variável n, que é do tipo inteira. Então, %d. Aí vem espaço igual espaço. Aí aqui vai vir a variável fibn. É um long. Então, aqui também vai ser 1%d. Então, ele vai fazer a exibição normalmente. Então, você vai tratar esse elemento aqui do vetor como se fosse uma variável qualquer. E é uma variável, né? Um elemento de um vetor, na verdade, ele é uma variável, como outra qualquer. Então, ficaria natural. Ok? Ah, entendi, professor. É que eu estava Aí colocando porcentagem L para long, mas não é decimal ainda, né? Pronto. Aí o que é exatamente isso aqui que eu ia falar agora. Quando você está usando inteiro, você usa %d. Então, isso daqui resolveria. Só que, na hora que eu tiver aqui no fibn uma variável, né, um valor que esteja além dos limites do inteiro, aí ele vai truncar, ele não vai exibir direito. Aí, nesse caso, o que é que você faz para ele exibir uma variável long, né? Você usa o %L, que é exatamente, L não, % de
Não, então isso aqui é só lá no... Isso daqui vai ser só lá no C. Então no Java fica por %D mesmo. No Java, no C você tem o L por %L, aí você usa LD, né, que é para long, LF, que é para quando você quer usar o double do C, e por aí vai. Então pronto, cara. Então é só por %D mesmo. Ah, beleza, beleza. Joia. Beleza? Mais alguma dúvida aí, pessoal? Vamos aproveitar. Ok. Bom, eu recebi aí algumas mensagens, pessoal, tá? Por torpedo e por WhatsApp. Eu respondo todo mundo, tá? Não deixo ninguém sem resposta. Agora eu peço só um pouco de paciência, porque eu respondo na ordem que eu recebo a chamada, né? Na ordem que eu recebo a mensagem. Então, pode ser que demore um pouco aí eu dar esse retorno, que eu respondo de 1 a 1, beleza? Mas não vamos ficar sem resposta. Bom, então tá. Então, não havendo mais dúvidas aqui, acho que a gente pode começar a caminhar aqui em direção ao PO, a orientação ao objeto. Ok? Deixa só eu ver se chegou mais alguém aqui, depois do início da aula, só para registrar aqui a chamada. Só um minutinho. Ok. Ok. Então vamos lá. Orientação ao objeto, pessoal. Então, o que é isso? Para fazer essa introdução, eu vou fazer uma introdução aqui natural, tá? Eu vou usar esse livro azul, que é um livro que vocês já conhecem, a grande maioria já conhece, tá? E nele, a gente tem 2 locais onde ele fala sobre a orientação ao objeto. Para uma introdução à orientação ao objeto, eu sugiro a leitura do capítulo 12, ok? Introdução à programação orientada a objetos. Então aqui a gente vai trabalhar os pilares da programação orientada a objeto. Eu vou conduzir vocês aqui nesse caminho, mostrando cada um dos 4 pilares da orientação a objeto, tá? Esses 2 primeiros tópicos aqui, eles fazem parte de um pilar só, que é o pilar chamado de abstração, ok? E aí a gente tem esses outros 3 aqui, encapsulamento, herança e polimorfismo. Então a gente vai passar por cada um deles, ok? Mostrando como é que a gente vai representar isso no Java, e aí depois a gente começa a praticar, ok? É importante, pessoal, eu ressaltar o seguinte: a curva de aprendizado aqui dessa disciplina de PO, desse assunto, ela demora a flexionar, ok? Ela demora mesmo. Eu vou falar isso agora e vou repetir isso no meio da disciplina, quando eu sentir que vocês estiverem, né, desmotivados ou até desesperados, ansiosos, porque não estão conseguindo entender,
tá? Tenham calma, porque não é fácil, porque vocês vão pensar de uma maneira diferente, tá certo? Então eu gosto sempre de alertar aqui os alunos sobre isso. Por outro lado, isso daqui não é apenas, né? Apenas assistir às aulas não vai funcionar. Vai exigir realmente que vocês façam um esforço mental para tentar entender, né? Para entender. Então vamos lá. Aqui, se eu puder traçar aqui uma curva de aprendizagem de vocês, ela vai ser desse jeito aqui. Se aqui eu disser que for a aprendizagem, esse outro eixo aqui, tempo. Aprendizagem ao longo do tempo, como é que vai ocorrer? Vai ocorrer dessa maneira aqui, ó. Vocês vão começar aqui, obviamente, do zero, e vai por aqui. Vai ter momentos que você acha que estou começando a entender, mas vai ter momentos que você acha até que não está nem aprendendo, está desaprendendo. Então você vai ficar um negócio bem assim, mais ou menos assim. E vai chegar um momento que isso daqui vai começar a subir e vai fazer isso daqui. Tá? Então, pessoal, nessa disciplina, eu peço aí que vocês, né, se esforcem e tenham paciência para chegar aqui. Esse momento aqui, ele chega, pode ter certeza. Pode ser que ele não chegue nesse semestre, pode acontecer isso, pode ser que você aprenda o Java, consiga fazer, né, programação orientada a objeto, mas de uma maneira mecânica, né, sem compreender a fundo os conceitos. Pode acontecer? Pode. E aí, de repente, essa curva vai acontecer para você numa próxima disciplina de programação, ou daqui a 1 ano ou 2 anos, ou até mesmo depois de formado, né? De repente você lá trabalhando lá, fazendo um código, e aí você vê aquela luz. Caramba, agora eu estou entendendo o que o Gilson falou, né? Daquele momento da curva de aprendizado. Você vai sentir isso daqui, tá? Literalmente isso, tá? Como se o céu se abrisse, né? E começa a tecer anjos assim tocando harpa e você, cara, é isso mesmo. PO faz todo sentido, tá? Mas até lá, pessoal, vai ser um longo caminho, tá? De dúvida, de incerteza. Alguns, essa curva vai flexionar logo aqui no começo. Tudo vai depender da sua bagagem de programação, né? Do seu estilo de programação. Então, alguns vai flexionar logo aqui no começo, alguns vai demorar. Mas essa curva, ela flexiona. Pode ter certeza. Ok? Então, a gente vai começar a falar sobre orientação a objeto. E eu vou começar do pilar, do mais básico de todos, que é a abstração. Ok? O que é a abstração? Abstração significa o seguinte, é a gente abstrair, né, pegar um mundo real, problemas do mundo real, e modelar usando uma abstração de dados. Tá? Representar os dados do mundo real usando algum modelo. E qual é o modelo que a gente vai usar aqui? A gente vai trabalhar com objeto, orientação a objetos. Então, o que é que significa isso? Significa que quando a gente estiver programando, tudo é objeto. Como assim, professor? O que é um objeto? O que é um objeto? Né? Aí eu devolvo a pergunta para vocês. O que é um objeto? Né? Se a gente pensar o objeto, ele é algo, né, que você consegue, é algo concreto que você consegue até mesmo mentalizar ou pegar fisicamente. E basicamente o objeto ele tem duas coisas.
você vai notar, você vai observar no objeto duas coisas. Você vai observar que ele tem características. O objeto, ele tem características, ok? O que é que são as características? Por exemplo, se você olhar aí para o seu celular, você vai ver que o seu celular, ele tem algumas características. Ele tem uma altura, ele tem uma largura, ele tem um comprimento, ele tem um tipo de tela, ele tem um sistema operacional, né, o tipo de sistema operacional, ele tem a resolução da câmera. Então, tudo isso são características que vão definir o teu objeto. Então, todo objeto tem características. E todo objeto tem um comportamento. Então, basicamente, pessoal, a gente vai trabalhar com isso daqui, com características e com comportamentos do objeto. Exemplo de comportamento do objeto. O que é que seria um comportamento do objeto? Seria, por exemplo, ligar. Quando eu ligo, eu aperto o botão lá, né, para ligar, ele vai carregar o sistema operacional e vai ligar, vai entrar em funcionamento. Se eu apertar o botão de novo, ele vai desligar. Então, ligar e desligar são dois comportamentos aí que um objeto tem, né? Um outro comportamento, eu posso bloquear a tela, né? Eu aperto aquele mesmo botão de ligar e desligar, aperto ele rapidamente e eu bloqueio a tela. Se eu apertar de novo, eu desbloqueio, né? Então, se eu girar o meu celular, né, botar ele da vertical na horizontal, ele vai ter um outro comportamento. Ele vai girar a imagem, ok? Então, esses comportamentos fazem parte do meu objeto. Então, todo objeto, ele vai ter características e ele vai ter comportamentos, ok? Basicamente, isso daqui vai definir o objeto. E o objeto, ele é uma abstração. Ele é uma abstração de dados, falando em termos de programação orientada a objeto. Tudo que você for representar dentro do teu programa, você vai representar ele na forma de um objeto, ok? Que eu vou já mostrar como é que seria isso. Até aqui, tranquilo? Vamos ver aqui. Beleza. Vai, Pedro, sobe sim, pode ter certeza. Isso, algo que existe, exatamente, Alejandro. Isso, Samuel, é exatamente isso que vocês vão fazer. Vocês vão criar coisas do mundo real na programação. Vocês vão aprender a representar num código o mundo real de maneira muito mais semelhante, muito mais fiel. Porque até o momento vocês estão usando a programação que a gente chama de programação estruturada, tá certo? Agora vocês vão usar a programação orientada a objeto, tá? Qual é a diferença? A diferença é que na programação estruturada, você tem aqui a programação estruturada, tá? Ela é a base da programação. A programação estruturada, ela é a base. Vocês ainda vão estar fazendo programação estruturada? Sim, vocês não vão deixar de fazer ela. Mas só que vocês não vão basear a programação de vocês somente nessa programação. E o que é uma programação estruturada? É uma programação que utiliza as estruturas de controle que vocês aprenderam lá no semestre passado. Quais são as estruturas de controle? Né? Vamos relembrar aí, ver se alguém se lembra. Repetição, sequência, isso. Tem só mais uma, falta só mais uma. E condição.
Isso mesmo, Samuel. Então, a gente tem a sequência, a gente tem a condição e a gente tem a repetição. Sequência, condição e repetição. Temos as 3 estruturas, né, de controle que vocês aprenderam aí no semestre passado. Com isso, vocês conseguiam escrever qualquer código, qualquer programa aí, né? Qualquer programa que vocês iriam fazer para resolver problemas. Vocês vão deixar de usar isso? Não. Porém, vocês agora vão usar uma outra maneira de representar esse programa aqui, tá? Você pegava uma sequência de comandos antigamente, uma única sequência, ia do começo ao fim, de cima para baixo. No máximo, você criava algumas funções, e aí a execução desviava para a função e voltava. Agora, vocês vão ampliar aqui esse horizonte de vocês. Aqui, no PO, o que é que vocês vão ter? Vocês vão ter justamente o que eu falei ali dos objetos, né? Vocês vão ter objetos. Esses objetos, eles vão conter código, e esse código ele vai estar programado usando essa programação estruturada. Só que para a gente criar os objetos, a gente vai precisar pensar, enxergar, né, o código de uma maneira diferente. Como é que vai ser isso, professor? Estou curioso, já estou ansioso aqui, estou já passando mal de tanta ansiedade, eu quero já programar orientado a objeto. Então vamos lá. Quando você tem um objeto, você vai entender que o objeto vai ser um pedaço de código, ok? Vai ser um local na memória que vai ter um código lá dentro. E você vai ter dentro dele, desse objeto, características e comportamentos. As características é o que a gente vai chamar de agora em diante, chamar de atributo. São os atributos. Então, as características do objeto, na programação orientada a objeto, é chamada de atributo. Ok? O que é que são esses atributos? Nada mais são do que as variáveis. Aquilo que vocês aprenderam. As variáveis são onde você armazena valores. E os comportamentos, na programação orientada a objeto, eles são chamados de métodos. E os métodos nada mais são do que as functions, as funções. Então, o teu código, ele vai ter sempre dentro dele atributos e métodos, variáveis e funções. Professor, mas na programação estruturada também tinha. Eu já usava variável e função. Ok. Só que agora você vai organizar de uma maneira diferente. Você vai ter o teu código totalmente descentralizado e espalhado. A lógica do teu código agora, ela vai estar não apenas dentro de um programa só, mas ela vai estar distribuída dentro de vários objetos que vão estar conversando entre si. Eles vão estar se relacionando. Ok? Bom, vamos deixar de blá 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 e vamos começar a programar. Ok? Qual é o primeiro passo, então, para eu criar um objeto? Criar um código que tem um objeto. O primeiro passo é criar uma classe. Criar uma classe. Como assim criar uma classe? A classe, ela vai representar um grupo de objetos. A classe, ela vai representar
um grupo de objetos. Mas que grupo é esse? Serão objetos que têm os mesmos tipos de atributo e os mesmos tipos de método. Ou seja, quando eu tenho objetos que são com características parecidas e comportamentos parecidos, eu posso agrupar esses objetos numa classe. Então, por exemplo, vamos imaginar aqui o objeto cachorro, tá? Cachorro. Bom, a gente sabe que existem várias raças de cachorro, né? Mas cachorro é cachorro. Então, o que é que definiria, o que é que distinguiria um cachorro de um gato, né? Então, existem características que são específicas do cachorro, independente da raça dele. E existem comportamentos que são específicos do cachorro, tá? E que um gato não tem. E vice-versa. Então, quando você tem vários objetos diferentes, e esses objetos possuem características e comportamentos semelhantes, você pode agrupá-los numa classe, né? Do mesmo jeito, o ser humano, né? O ser humano, ele tem características e comportamentos que o distinguem de outros seres vivos. Então, a gente tem uma classe, né? Que a gente pode agrupar o ser humano, e por aí vai, né? Uma planta, uma árvore, uma flor. Então, isso aqui, a classe, ela é semelhante àquele conceito lá da classe, lá da biologia, né? Onde você classifica os seres vivos, ok? Então, quando a gente estiver programando, tudo vai partir aqui da classe. Na classe, eu vou definir quais são as características e comportamentos que os objetos dela vão ter. E aí, a partir da classe, eu começo a criar os meus objetos. Eu crio quantos objetos eu quiser. Beleza? Então, vamos lá. Vamos partir. Bora para cima aqui da orientação ao objeto. Pessoal, até aqui, tranquilo? Pelo menos conceitualmente. Isso, Gabriel. Dá para passar o semestre todo sem usar a função. Você aprende para você conhecer o conceito, mas realmente nem todo mundo desenvolve, né, desenvolve a habilidade para usar a função, para modularizar. Já nessa disciplina, ao contrário, né? Não tem como não usar a função aqui, porque a função ela vai fazer parte do objeto. Então vai acabar, né? Agora sim vai completar. Essa disciplina ela vai completar raciocínio lógico. Isso, Samuel, exatamente. Pode ser, pode ser sim, Samuel. Você ter um bípede, uma classe bípede, e ter um objeto ser humano? Pode até ser. E aí a gente vai ver aqui na orientação ao objeto, que existe o seguinte. Existe um pilar aqui que vocês vão estudar, que é a herança. E aí uma classe ela pode herdar características e comportamentos de outra, né, de outra classe. Então, esse exemplo que você deu, a gente pode, né, dizer que ser humano é uma classe de bípede. E aí eu poderia, debaixo da classe ser humano, criar vários objetos. Que objetos? Samuel, Beatriz, Pedro, Alejandro, Gilson, né, Gabriel. Então, cada indivíduo seria um objeto da classe ser humano. E essa classe ser humano é uma subclasse da classe bípede. Vai acabar.
Isso, ele não vira uma classe. Ele vira o que a gente chama de instância de uma classe. Vou botar até aqui em letra maiúsculas, que vai ser uma palavra que eu vou usar muito aqui. O objeto, ele é uma instância da classe. Tá? Ele é como é que eu posso dizer? Ele é um representante daquela classe. Vocês vão imaginar... É verdade, né, Alejandro? Eu vou objetificar as pessoas. Então, o que é que vai acontecer? Você vai imaginar a classe como se fosse uma forma, né, para fazer, vamos supor, estátua de gesso. Você tem uma forma, pronto, para fazer bolo, beleza. Pega uma forma de bolo, aquela forma é a classe. E o bolo é o objeto. Então você vai misturar lá a massa, joga dentro da forma, coloca no forno, sai um bolo. Beleza. Aí você pode botar uma cobertura de chocolate, né? E show, fez o seu bolo. Aí depois você pode usar a mesma forma para criar um outro bolo, faz uma mistura, bota na forma, faz um bolo, aí depois você faz uma cobertura de morango. Então você criou 2 bolos, 2 instâncias daquela classe. Então a forma, ela é a classe que vai ser usada para ficar criando vários bolos. Na programação vai ser exatamente isso. A classe é apenas uma forma, um molde, que eu vou usar para criar vários objetos. Tá? Inclusive pessoa. Né? Eu vou objetificar as pessoas aqui. Então, por exemplo, quando você faz um cadastro, você está fazendo um cadastro aí num sistema, né, um sistema de vacinação. Você fez o seu cadastro. Dentro desse sistema, existe um objeto, uma classe, né, que foi criada, definida para pessoas. A classe pessoa. E essa classe, ela vai dar origem a vários objetos. Então, quando você criou o seu cadastro, você criou o cadastro lá, Samuel, um cadastro para Alejandro, um cadastro para Beatriz, para Pedro, né? Então, cada pessoa é um objeto, né, daquela classe. Instanciar é tornar filho de uma classe. Eu não vou dizer que é filho, porque esse termo a gente vai usar lá na herança com outro significado, mas é como se fosse mais ou menos isso. Instanciar é tornar filho. Pode-se dizer que sim. Eu não vou dizer filho, Samuel. Você vai dizer, sabe o quê? Instanciar é dizer que o objeto pertence a uma classe. É como se fosse na teoria dos conjuntos, né? Vamos lembrar aqui da teoria dos conjuntos. Você tem aqui o conjunto e você tem aqui vários elementos, né? Você vai ter aqui vários elementos. E aí você faz aquelas perguntas lá. A pertence a B, B, né? Pronto. Então, vários elementos aqui. Aqui fora, o meu conjunto. E o meu conjunto seria a minha classe. E aqui, cada pontinho desse aqui, cada bolinha desse seria o elemento do conjunto, né? Então, cada cara desse daqui seria o elemento do conjunto. Que no caso é um objeto. Então acho não, essa é a analogia mais adequada, tá certo? Até porque a base, o fundamento matemático é a teoria dos conjuntos, né? Então, um elemento seria o objeto e o conjunto seria a classe. Que jogo foi esse, Vitória?
Beleza. Então vamos lá. Pois é, tinha pensado nesse aí. Vamos lá, pessoal. Então vamos lá, vamos deixar aqui de blá 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 e vamos começar a mostrar código para ficar um negócio mais interessante. Como é que seria a definição de um objeto, de uma classe, usando programação orientada a objetos? Eu peço, pessoal, antes de eu começar a falar aqui, que vocês leiam esse capítulo 12. É fundamental a leitura dele, tá certo? Apenas aqui as minhas explicações, elas não vão ser suficientes. Então leiam com calma, tá? Para que vocês possam realmente fixar o conteúdo, tá? Nesse capítulo 12, ele vai estar sempre fazendo o quê? Como ele faz ao longo de todo esse livro. Ele fala aqui, né, de maneira genérica, e depois ele tem mais 2 sessões, onde numa ele fala da representação usando a linguagem C++, que é uma linguagem orientada a objeto, e depois ele fala da mesma coisa usando a linguagem Java. Então, quando vocês estiverem lendo esse capítulo, vocês pulam a parte do C++, tá bom? A não ser que você queira aprender C++ também, por curiosidade, né? Mas depois vocês vão ver que é muito parecido, Java e C++. Então vamos lá, como é que eu crio uma classe em Java? Bom, basicamente é assim, ó. Esse é o modelo, ok? O modelo para criar uma classe em Java seria isso daqui. E que vocês já estão familiarizados. De certa maneira, vocês já viram isso daí. Eles precisam apenas agora entender o que é cada elemento desse. Então, você vai ter aqui um especificador de acesso, ok? O que é esse especificador de acesso aqui? Especificador de acesso, pessoal, são uma dessas 3 palavras-chave aqui, ó. Private, Public e Protected. Ok? Então, quando você tem aqui esse public, isso aqui é um especificador de acesso. Estou dizendo que essa minha classe é pública. E qual é o significado dela ser pública? Eu vou já mostrar na prática, né? Daqui a pouco eu vou mostrar na prática o que seria isso. Mas eu estou dizendo que a minha classe é pública, ela vai poder ser acessada por várias outras classes. Tá certo? Basicamente seria isso. Private significa que ela é privada, então as outras classes não vão poder acessar o que aquela classe tem dentro dela. E o protected significa que nem toda classe vai conseguir ver o que ela tem dentro. Tá? Já é uma mistura aí do private com o public. E a gente vai ver isso daí ao longo da disciplina. Então, o especificador de acesso pode ser um daqueles 3. Depois você vai ter a palavra class e depois vai ter o nome da classe. Pronto. Então é exatamente isso daqui. Especificador de acesso, palavra class e o nome da classe. E entre chaves, você vai ter o quê? Você vai ter declaração de atributos e declaração dos métodos. Sempre a declaração dos atributos e dos métodos vai ser precedido de especificador de acesso, ou seja, um atributo e um método, ou ele é público, ou ele é privado, ou ele é protegido. Sempre vai ser assim. Ok? E o que é que são os atributos e o que é que são os métodos? Atributos são variáveis e métodos são funções. Ok? Então vamos ver aqui um exemplo. Eu tenho aqui essa classe chamada produto. Isso aqui é um exemplo de uma classe. Vou até levar aqui para o IntelliJ para que fique ela bem aqui. Só para ficar mais fácil de enxergar.
que é que eu tenho nessa classe produto? Eu tenho, primeiro, a definição dos atributos. Tenho aqui dois atributos, ó, um atributo chamado valor e outro atributo chamado tipo. Então, estou declarando dois atributos, duas variáveis dentro da minha classe. Quando a variável é declarada dentro da classe, ela é um atributo, resumindo. Então, valor é do tipo float, tipo é do tipo char. E ambos são privados, private. Ok? Então, tenho aqui declaração dos atributos. E aqui embaixo eu tenho a definição do método valor imposto. O método é uma função, né? Então, aqui, ó, valor imposto, ele recebe como parâmetro esse argumento aqui, ó, pré. Esse valor do imposto, ele retorna um float. E essa função, ela é privada, private. Então, sempre você vai ter especificador de acesso, o tipo de dado e o nome da função, né? Ou da variável. Sempre vai estar assim dentro da classe. Ok? Vamos ver essa outra aqui. Pessoa. Do mesmo jeito. Vou copiar para o IntelliJ, só para ficar colorido aqui. Nessa classe pessoa, eu estou definindo aqui 3 atributos. Atributo nome, atributo sexo, atributo ano. Nome é um string, sexo é char e ano é inteiro. Todos os 3 são públicos, public. Tá? E aqui embaixo a definição de 2 métodos, de 2 funções. Eu não tenho um código delas aqui, mas elas já estão sendo declaradas, né, definidas. Eu tenho calcular a idade e calcular filhos. Calcular a idade retorna um número inteiro, calcular filhos retorna um void. Ambas são públicas. Calcular a idade recebe um parâmetro aqui, que é o ano, e calcular filhos recebe um parâmetro, que é o sexo. Então, uma classe aqui, pessoa, sendo definida. Isso mesmo, Alejandro, é agora, né? Esse jogo aí é... Isso, Samuel. C++, ele é muito bom, cara. Muito bom. Não só divertido, mas ele é bom. Muito bom. Diga aí, Samuel, pode falar. Professor, uma dúvida veio quando você estava declarando os atributos. Ok. Que no IntelliJ, você estava declarando lá private, né? Aí class, pessoa. Você criou uma classe pessoa que ela é privada, digamos assim. Aqui, não, pessoa aqui no caso ele tá Ah, não, público. não, não. Eu confundi. Pronto, pessoa. Beleza. Você criou uma classe pessoa pública. Mas, dentro dela, eu obrigatoriamente tenho que declarar minhas variáveis ou meus atributos dentro dela como public também? Também. É como se, tipo, se eu quisesse acessar a classe pessoa e quisesse acessar os atributos, eles também têm que estar com o tipo definido, né? Se é private, se é public ou se é protected, se não... Isso. O que é que significaria nesse caso aqui? Se a classe é pública, as outras classes conseguem enxergá-la, né? Conseguem acessá-la. Só que dentro da classe tem algumas coisas que eu posso dizer que são públicas e posso esconder. Mesmo a minha classe sendo pública, eu posso ter coisas que eu queira esconder, que eu não quero tornar visíveis para outras classes. Agora, se uma classe for privada, as outras classes não conseguem nem acessá-las, nem enxergam essa classe. Ok. E na de cima, nos atributos de cima, mesmo ela sendo privada, eu posso declarar algum elemento, algum atributo dentro dela como public? Pode sim. Por quê? Mas- Se ela for privada, significa que
né? Quem estiver fora dessa classe aqui dela, ó, a classe mãe dela aqui é qual? É main, né? Ela está dentro da main. Então ela é uma classe que está privada, só vai enxergar quem estiver aqui dentro da main. Quem estiver fora, uma classe fora da main, não vai enxergar essa classe. Agora, de quem está aqui dentro, junto com a classe, né, dentro desse escopo, quem conseguir enxergar a class, não vai conseguir enxergar esses atributos aqui. Então, tudo é uma questão de escopo. Isso vai começar a se tornar claro à medida que a gente for usando. Mas, basicamente, é o quê? Eu vou ter uma combinação. O escopo, né? O acesso à classe e o acesso aos membros da classe. Membros da classe são atributos e métodos. Então, se a classe é pública, todas as outras classes a enxergam, né? E aí, os membros dessa classe, eu posso definir se vão ser visíveis ou não, os atributos e métodos. Agora, se a classe é privada, nem toda classe vai enxergar ela. Agora, quem enxergar ela vai ficar, vai depender do especificador de acesso dos atributos e métodos, para enxergar o que tem dentro dela. Então, você começa a dar níveis de acesso. Tá? Você começa a trabalhar com níveis de acesso. Não sei se ficou mais claro agora, Samuel. É meio confuso, né? Porque, tipo, você torna uma classe privada, mas os atributos ainda são públicos. Aí eu não tô Isso. conseguindo meio visualizar isso. Visualizar. Mas quando a gente começar a rodar código aqui, eu vou mostrar exemplos e aí vai começar a ficar claro isso daqui. E aí vocês vão poder fazer vários testes, tá? Mas segura essa dúvida aí para a gente tirar daqui a algum momento. Outra coisa seria qual a utilidade disso também, que eu também não estou conseguindo muito ver. Pronto, essa é a grande pergunta que todos os alunos fazem. Qual é a utilidade de ter isso daqui? A resposta que eu vou dar, ela não vai ainda fazer sentido para vocês nesse momento, mas à medida que vocês começarem a trabalhar em grandes projetos, vocês vão começar a ver que isso realmente faz todo sentido, que é o quê? Quando você está trabalhando, pessoal, num projeto de software, é um projeto de verdade, não é um programinha não, um projeto grande que envolve centenas de milhares de linhas de código, que tem dezenas de desenvolvedores, né? Um negócio realmente gigantesco. O que é que acontece? Você divide o teu projeto em várias partes menores. E aí você atribui um projeto, né? Uma parte para cada conjunto de desenvolvedores trabalhar. Então você tem o teu projeto, você tem várias equipes, né? Que estão de desenvolvedores que vão trabalhar nesse projeto, e aí você divide o teu projeto em vários módulos e dá um módulo para cada equipe desenvolver. O que que acontece? Cada equipe vai trabalhar no seu módulo, pode ser que aquele módulo se subdivida em várias classes, aí você dá uma classe para cada, né, para cada desenvolvedor, vamos supor assim. Enfim, no final você vai precisar integrar todos esses módulos que foram desenvolvidos, né, separadamente. Então você vai ter que fazer a integração deles. E pode ser que um módulo, né, não possa ter acesso a outro módulo. Você precisa ter essa segurança aí no software. E aí o que é que você vai fazer? Você vai usar o especificador de acesso para garantir essa segurança, tá? Falando de uma maneira bem geral, seria isso. Quando a gente estiver aqui programando, fazendo realmente rodando os códigos, eu vou começar a mostrar aqui, e isso daqui vai começar a fazer sentido, tá? E aí eu vou poder colocar outros exemplos que vocês já vão começar a entender. Mas no momento o que eu posso dizer é isso, que grandes projetos, eles podem ser separados em módulos, você depois integra esses módulos, e pode ser que num sistema, um módulo não possa ter acesso a outro. Tá? Pode ser, inclusive, que você faça, isso é muito comum, tem um grande projeto, né, uma instituição faz um grande projeto e contrata
e contrata várias empresas para participar do projeto e dá uma parte do projeto para cada empresa desenvolver, né? E aí pode ser que a tua parte não possa, né, ter, não tenha, né, não seja permitido dar acesso para o módulo de outra empresa, vamos dizer assim. Você vai usar apenas os serviços que aquela classe vai oferecer. Mas aquele outro módulo não vai poder ver o que é que tem dentro daquela classe. Seria algo mais ou menos assim. E aí, quando eu mostrar aqui na prática, vai ficar mais claro. Beleza? Beleza, professor, entendi mais ou menos. Pronto. Realmente é mais ou menos. Quando vocês forem começar, quando vocês estiverem programando, as coisas vão se encaixar, tá? Nesse início vai gerar muita dúvida. Vocês vão ficar com aquela sensação de estar andando assim num piso bem escorregadio, molhado, bem escorregadio, né? Pisando em ovos. Mas depois vocês vão começar a ver que as coisas, né, vão fazer sentido. Beleza. Juan, é o escopo, exatamente. Isso tem muito a ver com o escopo, tá? Ok. Então vamos ver se dá para a gente ver aqui. Objeto, beleza. Já quero chegar aqui na parte de objeto. Como é que eu crio o objeto? Então, na linguagem de programação que a gente está usando aqui, que é o Java. Pronto. Como é que eu instancio objetos em Java? O que é instanciar objeto? É pegar uma classe e criar um objeto a partir dela. É pegar uma forma e fazer um bolo usando aquela forma. Então, instanciar objeto é isso, tá certo? É pegar uma classe e fazer com que e criar o objeto e torná-lo real, né? Torná-lo presente lá na memória do computador para que você possa ficar usando dentro do teu software, do teu programa. Então, vocês vão enxergar o objeto como se fosse uma variável, tá certo? Vão enxergar o objeto como se fosse uma variável. A diferença é que essa variável, ela é turbinada, vamos dizer assim. Ela tem dentro dela variáveis, subvariáveis, como os registros que vocês viram lá em raciocínio lógico, deve ter visto, né? Uma pequena introdução de registro lá, né? Eu tenho uma variável que tem subvariáveis dentro dela. E dentro do objeto, além dessas subvariáveis, eu tenho também funções. Então vai estar tudo lá dentro. Dentro do objeto, dessa super variável, vou chamar assim, embora o termo não seja correto, dentro dessa super variável, eu vou ter variáveis e vou ter funções. Tudo lá dentro. Ok? Então, o objeto, ele é instanciado do mesmo jeito que eu declaro uma variável. Eu boto o nome da classe e boto o nome do objeto que eu quero. Pronto. Depois eu instancio. Eu boto aqui o nome do objeto igual new nome class, abre e fecha parênteses. Tá? Como assim? Vamos lá. Vamos pegar aqui o exemplo, tá? Vou pegar aqui o exemplo. Vou usar esse exemplo aqui da página 476, desse texto. A gente tem... Vou pegar ele aqui, eu tenho lá no GitHub que é melhor. Ele já está formatado. Pessoal, só 2 minutos aí a gente finaliza. Quero só... Pronto. Eu quero só...
mostrar aqui. Só renomear aqui esse arquivo, para ele não ficar dando esse erro aqui. O arquivo é main.java, vamos mudar o nome dele para exemplo.java, só para ficar executável. Pronto. Então, esse exemplo aqui que eu botei no IntelliJ é esse exemplo da página 476, tá certo? Que é o exemplo que ele está usando para mostrar a instanciação do objeto. Então, o que é que eu tenho aqui? Eu tenho uma classe chamada exemplo, que é a classe que vai representar, é o meu programa, tá? Então, no Java, o programa, ele é uma classe. Já começa, né? Ele é uma classe. E dentro dessa classe, do meu programa, eu vou trabalhar com outras classes. Ok? Então, aqui eu estou definindo a classe produto, dentro dessa minha classe maior, que é o exemplo. Então, produto vai ter dois atributos, valor e tipo. Valor é float, tipo é string. E vai ter uma função, um método, que é o valor imposto. Está aqui. Então, olha só para essa classe aqui, pessoal. Dentro dela é um pacote de código, é um pacote de código mesmo, né? A melhor palavra é essa. Onde eu tenho lá dentro variáveis e tenho funções, tudo juntas. Só, pessoal, que não é aleatório. Eu coloco dentro da classe variáveis e funções que definem comportamentos e características dos objetos que eu vou criar. Tá? Então, são características relacionadas com o objeto. São comportamentos que são relacionados com esse objeto. Tá? Não é uma coisa aleatória. Quando a gente começa a modelar, isso vai ficar mais claro cada vez mais. Então, o produto, o que é que o produto tem? Todo produto tem uma característica que é o valor. Isso é uma característica do produto. Ele tem um valor. Todo produto tem uma outra característica que é o tipo. Qual é o tipo dele? Né? Ele é comestível, é de alimentação, né? Ele é de vestuário, né? Ele é bebida, né? Ele é comida. Então, o tipo do produto, que aqui vai ser um string. E o valor do imposto é um comportamento, é um cálculo que eu vou fazer para calcular o imposto daquele produto. Todo produto vai ter um imposto embutido lá no preço dele, e esse preço ele é calculado de acordo com o valor. Então, isso aqui eu posso encarar como sendo um comportamento, né? Algo interno que pertence ao meu produto. Aí aqui eu tenho o main, que é o código principal. Como é que eu vou declarar o meu objeto na classe produto? Então está aqui o exemplo. Ó. Eu declaro, deixa eu botar aqui. Eu declaro o meu objeto dessa maneira. Nome da classe e nome do objeto. Aqui eu estou chamando o meu objeto de P. É uma variável, imagina como se fosse uma variável chamada P. Tá? Então, nome da classe, seguido do nome do objeto. E logo depois eu tenho que instanciar o objeto. Eu pego o nome do objeto, igual, new, nome class, abre e fecha parênteses. Ficando dessa maneira aqui, ó. Nome do objeto, igual, né? New,
Nome da classe, abre e fecha parênteses. Aqui em cima, eu estou criando o objeto. Né? Eu estou criando na memória o local, o endereço onde esse objeto vai estar armazenado. Vamos dizer assim. E aqui embaixo, eu estou criando realmente o objeto. Eu estou instanciando. Nesse comando de baixo, eu estou pegando a classe produto, e estou usando ela para criar na memória uma estrutura que vai ter lá dentro dela o valor e o tipo. Basicamente é isso. É como se aqui eu estivesse pegando a forma, tá certo? E pegando todos os ingredientes, e aqui eu estou colocando tudo dentro da forma e jogando dentro do forno. Aí isso aqui vai sair o produto, vai sair o bolo, tá? Então eu vou declarar um objeto dessa maneira, vou instanciar assim. Do mesmo jeito que eu faço com a variável, né, que eu mostrei aqui na aula passada, a gente pode juntar isso aqui numa linha só. Posso deixar assim, ó. Produto P igual a new produto. Então, toda vez que vocês encontrarem isso, significa que eu estou criando um objeto e aqui eu estou instanciando o objeto. Então, esse comando new, que alguém perguntou para mim, acho que foi na aula passada, o comando new, ele está criando um novo objeto. É nesse momento que ele pega a classe e usa ela para criar um objeto na memória. Ok? E ele vai criar o objeto a partir dessa classe que eu estou dizendo aqui. Ó. Ah, professor, então é por isso que o scanner, eu tenho o scanner e o nome do scanner, depois eu tenho dado igual new scanner. Tá. Então é a mesma coisa? É. O scanner, na verdade, é uma classe do Java, e esse nome que você está dando aqui é o nome do objeto que você está usando para entrar com os dados no seu programa. Tá? E do mesmo jeito, a gente pode fazer assim, né? Ó, eu tinha mostrado na aula passada. Ok? Pronto. Então aqui eu estou criando o meu objeto chamado P. Tá certo? Daqui para frente, a gente vai ter o código que vai estar rodando, tá certo? Usando atributos e métodos. Não vai dar tempo de eu dissecar, explicar esse código aqui agora, tá? E nem eu pretendia fazer isso. Eu pretendia apenas fazer a introdução, tá? Mas na próxima aula a gente vai entrar em detalhes, linha a linha desse código, para entender o que é que isso aqui está fazendo, ok? Perguntas? Passa a receita em Java, né? É, exatamente, Alejandro. Gostei aí dessa frase aí. Professor, Diga aí, Murilo. volta lá no IntelliJ, por favor. Queria tirar uma dúvida com o senhor. Uhum. Ali no scanner, sobe um pouquinho. O que seria esse argumento que você passa dentro da classe? Pronto. Esse argumento é dizendo de onde é que eu vou tirar os dados, de onde é que eu vou ler os dados. Esse argumento está dizendo agora que eu estou lendo os dados do teclado. Mas eu poderia estar lendo os dados de outra fonte de dados. Poderia estar lendo de um arquivo, poderia estar lendo de um dispositivo da rede, tá? Então, mais lá para o final da disciplina, a gente vai ter um assunto que é arquivo, serialização e streaming, onde vocês vão ver e vão entender o porquê que esse sistema é o teclado. Certo. Mas, Tá bom. por enquanto, eu vou dizer que isso aí é a origem dos dados. Eu estou dizendo que está vindo lá do teclado. Certo. Obrigado. De nada. Ok, pessoal, mais perguntas? Bom, então vou finalizar aqui. O que é que eu vou querer que vocês façam? Atenção, não saiam agora. Fundamental. Leiam esse livro azul, tá bom?
Leiam aqui o capítulo 12 do livro azul, até aqui essa parte de instanciando objetos, tá? Isso aqui é fundamental para a próxima aula. E aí, vocês vão, esse código aqui, eu quero que vocês escrevam, digitem ele, tá? Para botar para rodar. Quem não quiser digitar, quem quiser para pegar, vou botar aqui o código dele. Pode pegar lá do meu GitHub para botar aí na sua máquina para testar. Então, na próxima aula, a gente vai rodar esse código aqui, tá certo? E eu vou explicar linha a linha o comportamento dele, ok? Bom, alguém mais aqui entrou depois? Vamos só ver aqui a presença. Não, pelo visto, está todo mundo. Eu entrei depois, professor, eu acho. Foi, deixa eu ver aqui. Davi, beleza. Eu também, professor. O senhor pode olhar, por favor. Deixa eu ver aqui, beleza. Vamos pegar aqui. Emanuel. Ok, joia. Lucas, deixa eu ver aqui. Júlio não tá. Pronto, beleza. Botei aqui. Breno, Gabriel, Luca, show. Ok, pessoal, então é isso. Então leiam o capítulo 12, tragam as dúvidas, eu sei que vão ter, vocês vão me encher de pergunta aí na terça, mas isso é bom, tá certo? E aí, façam lá o URI lá, também aquela lista zero. Grande abraço a todos, fiquem com Deus, bom final de semana, hein? Tchau, tchau. Tchau, Gilson. Bom final de semana. Valeu, obrigado. Até mais, Tchau, Gilson. professor. Alô, professor.